Então eu vou te contar o que que é isso. Ah. Pela vestimenta... Não dá pra parar de gravar, que a gente tá querendo meio que fazer um segundo turno, porque já tá tanto tempo conversando aqui e... Enfim, mas vamos gravar esse finalzinho, depois a gente faz uma outra sessão. Barricas de mate chegando e saindo Olha só. do Engenho Fontana, das Imperiais Fábricas de Mate Fontana. Inclusive... Que é ali na Mansão das Rosas, essa aqui é de Minhas Unidas, mas eu... onde que era do exatamente, Macedo. a Mansão das Rodas, onde era do Caetaninho Munhoz. Caetaninho Munhoz. Exatamente. Aqui, o bonde já tinha o nome Fontana, não aparece nessa resolução aqui, mas aqui, porque aqui era a estação do bonde, Estação Fontana, entendeu? Então o que acontece? Mas pelo traje das pessoas, a gente reconhece que foto que é essa. Parece uma foto, é uma foto que tem cenas de coisas do cotidiano, como a chegada das barricas vazias e saída de barricas cheias e tal, porque as barricas eram transportadas pelos trilhos do bonde. Né? Os bondes de carga, com carretas O bonde levava as barricas. Tinham bondes e tinham cargueiros que andavam nos trilhos para levar para a estação ferroviária. Com cavalo. Olha, isso é uma coisa. Primeira vez que escutei. Eu já vou te mostrar outra, lá do Engenho de Tibagi. No mesmo lá período, na Batel. Na mesma época. Que era Iguaçu e Tibagi um do lado do outro. Resumindo, essa foto é de 1892. Nossa. E não está escrito na foto, mas eu sei porque essa foto, pela vestimenta dessas três mulheres e pelo meu bisavô que está de pé de chapéu coco aqui. Quem que é esse? Agostinho Hermínio Leão Júnior. Sabe que foto que é essa? Essa foto é do batizado do meu avô. Quer ver? Ó? Você note aqui, ó. De preto aqui, cara redonda, Maria Bárbara Pereira Correia. Aqui, Maria Clara de Abreu Leão, mulher do meu bisavô, Leão Júnior. E aqui tia Nenê Miró, mulher do Arsênio Miró, que era ervateiro também, Ascânio Miró. E esse aqui era o médico da família que fez o parto, que era tio Cândido Leão, que veio da Bahia com o desembargador. Eu vou te mostrar, interessante o seguinte... por acaso, como eu vivo de interpretar essas coisas antigas, eu conheço, mas vou te mostrar de perto o que era aquela foto. Aquela foto era o batizado do meu avô, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Aqui. Olha aqui. Maria Bárbara Pereira Correia, de preto, cara redonda, minha atriz, avó, mulher do desembargador Hermelino de Leão, de Cartola, Visconde de Nácar, Cândido de Abreu, tio Candinho, Leão Júnior, de chapéu coco, com a camisa branca, igual aquela da outra foto, né? E aqui Maria Clara e a tia Nenê Miró, irmã dela, irmã mais nova. Olha. Da Maria Clara de Abreu. Essas coisas é só quem é apaixonado pelo negócio, fazer esses links por causa da roupa e tal. Essa é a foto mais antiga, essa é a última foto do Visconde de Nácar, que era bisavô do Neném, e o Neném é Leão Júnior, meu avô. Que foi o que deu up na Leão. Que foi quem transformou o mate Leão num produto nacional. Quem criou o mercado nacional. Porque antes era só exportação. Não existia mercado. Sabe que eu já li muito, já prestei muita atenção nesses pontos, mas eu nunca tinha feito esse link. Agora, na nossa conversa, que ficou claro, porque realmente antes não tinha um mercado nacional. A Leão foi lá e... Não, porque o mate, o ciclo do mate, que trouxe a grande riqueza, era um ciclo de exportação exclusivamente, não havia mercado nacional. O Pane Sul aqui, né? Era exclusivamente exportação, era a falta de exportação do Brasil. O Brasil importava carne, charque, couro, da Argentina, do Mercado Sul, e exportava mate. Então ele tinha na balança comercial o mate como uma coisa importante. Isso desde o primeiro império. E aí o seguinte, aqui 1890 era o auge. Por que o auge? Porque meu avô, nessa época, ele era gerente do cunhado, Fontana. E, claro, Ele trabalhava na Leão. Não existia Leão. Porque era o Leão de 1904, acho. 1901. Antes da Coca, né? Então, assim, meu bisavô, fundador, ele trabalhava pro cunhado dele. E, ao mesmo tempo, o tio dele, o pai da mãe dele, tio dele era o barão, o seu Duque também era produtor de mate.
exportador. Então tinha o Barão e o Fontana. E o gerente operacional, da família. Que era da família, que era sobrinho e genro. Genro não é cunhado? E então você pode se dizer que o Barão do Cerro Azul, depois do falecimento, ele também ajudou a fortalecer, por ser tudo meio parente, porque era comum também se casar com prima, naquela época com as famílias. Veja, o que aconteceu é o seguinte. Uma coisa muito interessante que ficou bem claro quando chegou a mim os documentos do meu bisavô, as cartas dele. Eu tenho cartas originais do meu... Isso aí não pode se perder. Deixa bem cuidado. Existe muita coisa no museu, mas por acaso essas cartas só eu tenho, chegaram a mim, eram do meu tio, e ficaram 100 anos guardadas até chegar na minha mão. Olha, mais de 100 anos, 130 anos ficaram guardados, nunca ninguém tinha lido, porque não dava para ler. Eu traduzi, eu paguei um historiador especialista para traduzir. Olha que legal. Aí a gente descobriu um monte de coisa, aí que eu consegui escrever aquele livro. As histórias daquele livro da Glória, muita coisa a gente tirou e muita coisa não foi escrita ainda que eu vou escrever no próximo. Mas você tem um livro teu? A gente escreveu o livro da Glória, né? Fragmentos. Tem? Eu vou querer comprar então. Depois não tem para vender, mas eu descolo um para você. Eu acho que eu não tenho aqui, eu tenho que pegar mais na Fundação Cultural. Você pode ir, você mesmo ir na Fundação Cultural e pedir. Ou no Palacete. Não foi feito para venda. Um boletim da Fundação Cultural. Mas o importante é o seguinte, que eu estava te falando. Falando das famílias dos reservateiros. E até onde eu sei, fazendo o meu parênteses aqui, que a gente acha que sabe alguma coisa, mas depois quando fala com um cara que estudou a fundo e é da família, você vê que tem uma ponta do iceberg. Algumas coisas que eu sei, que realmente eu li... Então, o mate, por folha. Excelente. Suave, eu tomo na mudança, suave, gostoso. Sem gosto de fumaça, sem ardido de tanino. Depois eu vou querer... O verde, a cor verde, significa celulose e tanino, automaticamente. O mate, se não tiver essa cor meio cinza, meio oliva, se ele tiver cor clara, significa que ele não foi seco por completo. Então ele tem, inevitavelmente ele tem tanino, é astringente. Você pode perceber, você pode encher o copo e tomar um golão de Mas o tanino ele te dá mais alguma coisa específica ou é só a cor mesmo? O tanino, a cor é da celulose. Mas o tanino, ele deixa um amarguinho sabe? Deixa o mate amargo. O mate não fica suave, que você tome. Agora, se passar um tico do ponto, perde a mateína, perde a cafeína. E isso era uma coisa que desde o século XIX os compradores, eu li em textos antigos, não, olha, abaixo, a cafeína veio abaixo até hoje o pessoal quer cafeína. Tem que estar a mateína, né? Mateína, que é igual o alcaloide, é o mesmo. Foi descoberto do século XIX. O que me dizem, aí vários assuntos. Primeiro lá que eu ia falar, que no começo de 1900, 85% do dinheiro vindo ao Paraná era dos recursos da erva mate. 85%. Isso é muito 1900 ainda. Veja, isso é muito importante para a gente, principalmente, entender que por que o erva mate teve essa importância naquele determinado período, e que isso absorveu o potencial industrial e assim as grandes fortunas, todo mundo que tinha um capital, que tinha dinheiro para investir em alguma coisa, investiu em mate nesse período. Por quê? Foi um período bem claro da história, que foi após a Guerra do Paraguai. Por quê? Porque até a Guerra do Paraguai, até 1860, 65, quase todo o mate do sul, da Argentina, do Chile e do Uruguai, do Sacramento, vinha do Paraguai, porque era só descer o rio. Sabe como? A produção lá era muito grande, embora fosse um extremo da região ervateira, embora o Ilex Paraguaiensis, quando foi batizado pelo Saint-Hilaire, inclusive pelo nome, deu a entender que era uma coisa daquela região, não era daquela região. Aquilo era um extremo, porque o mate é da região do Pinheiro. Então o centro do mate é no Rio Azul.
o pessoal, né, o pessoal comenta que ele chegou, bateu em Curitiba, Santo Ilhério, foi para o Paraguai, Ilex Paraguaiense, depois voltou para Curitiba. E depois ele coloca na agendinha dele lá, que fala, não, eu coloquei Ilex Paraguaiense, mas aqui no Curitiba tem muito mais, e com folhas mais bonitas, maiores. Claro. Ele comenta que errou, mas já estava registrado. Mas existe uma coisa muito interessante, que é um link muito antigo dessa história. Por que lá já havia essa concentração de ervais nativos? No Paraguai, se diz? Por quê? Os índios. Por causa dos jesuítas. Jesuítas. Lembra que os jesuítas foram expulsos do Paraná, 17 reduções, 17 missões jesuíticas no atual território do Paraná, foram expulsas desse território em 1630. E já tinham dominado o plantio de erva mate, a quebra de dormência da semente, o processamento, eles já tinham dominado isso, os jesuítas. Já era, quando os jesuítas saíram do Paraná, eles já produziam erva mate aqui. Quando eles foram expulsos daqui, eles se espalharam pelo rio. A fuga das canoas é um dos eventos históricos mais chocantes da nossa história antiga, porque foram 700, em torno de 700 canoas, com milhares, só em Guaíra, 100 mil índios fugindo. O Paraná foi limpo. Por rio, né? Fugiu para o rio. Era onde conseguia. Eles fugindo para o rio, eles subiram para o Paraguai. E como já era uma cultura ancestral dos índios, e depois se tornou uma cultura econômica, migrou para o Paraguai, que eram as terras espanholas adjacentes. Então migrou ao sul forçadamente. Aí que se plantaram ervais em volta das aldeias no Paraguai, em todo o trajeto, porque daí, claro, já havia uma rota pelo Prata, sim, que era a rota do mate. Já desde bom, aí. Tudo isso se rompeu na guerra. A Guerra do Paraná bloqueou o Prata e exterminou o Paraguai, não tinha mais nada funcionando no Paraguai, acabou o Paraguai. Fazer o quê? Não, o Paraná tem mate também. Foi a partir de 1865 que o Paraná começou a despontar como produtor exportador. O auge da erva mate, que a gente pode considerar até os anos 20, entre 70, que foram desenvolvidas as máquinas, começa com isso. A grande revolução foi a Revolução Industrial que aconteceu aqui. Por quê? O Camargo... Que já veio da Revolução Industrial... Claro, ele estuda na Inglaterra. Sim, entendeu? Ele trouxe o locomóvel, ele trouxe a máquina a vapor para cá, para o Paraná, o Camargo Pinto. E aí o que acontece? Isso é importante porque a gente entende daí a história de outras coisas. Quando o Camargo Pinto desenvolveu as patentes, depois eu abro o capítulo ali das patentes, porque é bem interessante. Eu te dou umas biografias para você ler. Inclusive a história do engenho de Bagé é bem legal. E a influência do Camargo Pinto, o tio Davi escreveu bastante sobre isso. Aí o Camargo Pinto, quando ele chegou aqui, já com essa visão industrial cosmopolita, primeiro, e ele tinha patente, e obteve as patentes imperiais aqui, e já tinha patente em Londres, de engenhos e coisas de erva mate. Inclusive ele patenteou o sistema de enlatar erva mate em 1870. Enlatar em grandes latas de granel, que até hoje isso é um grande negócio. Depois o Leão Júnior passou da madeira para a lata. Antigamente era madeira porque a gente produzia próprias embalagens. A gente tinha um complexo industrial madeireiro, o Leão Júnior, entre as empresas do grupo, tinha empresas madeireiras, tinha produção de papel craft para fazer embalagem, produção de ripa de madeirinha para fazer caixinha. Então tinham fábricas de embalagens industriais. Que era a primeira, que essas caixinhas foi primeiro na madeira e depois começou nessa na lata. Exatamente. Mas a lata é muito mais antiga. Eu te mostrei a lata que eu descolei, né? Não. Cara, eu comprei uma barrica de lata. Uma barrica de lata dos anos 20, de Davi Carneiro. Melhor do mundo, exportação para o Uruguai, de uma marca. Nossa. Sensacional. Não, no museu. A gente tá meio que finalizando aqui, porque já tomei a manhã inteira aqui no nosso nobre historiador Newton Carneiro Neto, mas fazendo um parênteses na questão de que está falando de 85%,
Hoje o mate de extrativismo é o segundo produto que mais dá dinheiro para o estado, que produz, ainda continua. E se for nacional no ramo de erva mate, açaí, esses produtos, guaraná, ele só perde para açaí nacionalmente. Então é algo ainda que é muito forte que a gente não sabe. Outro ponto que eu quero colocar, que eu não sei se é verdade, quer dizer, acho que eu li em algum lugar, acho que em 1900 mais ou menos, 1920, havia em Curitiba cerca de 16 ervateiras. Eu acho que é isso. Depois a gente pode tentar rever, mas deve ser por aí, 1800, final de 1800, 1900, a cidade tinha, sei lá, 10 mil habitantes. Sim. Talvez tivesse mais do que isso. Eu tenho uma lista de em torno de uns 20. Uns 20, aí. Eu tenho toda a lista, eu tenho a lista do biênio 28, 29, foi feito o censo em 1930 e saiu o censo, eu tenho aí. Vou ter que... Na próxima, vamos pausar, né? Na próxima a gente volta disso aí, mas vai... Com a lista, dos maiores produtores de erva mate, exportadores. Mas existem várias coisas que depois a gente vai desenvolver para você entender. Primeiro, aquele começo do processo industrial, o Camargo Pinto, a gente depois volta nesse assunto que é muito importante, porque o Camargo Pinto, para desenvolver, ele fez na chácara dele. Era o laboratório, ele embaixo era o laboratório, a oficina, em cima ele morava em cima, na mesma casa. Bem coisa de... Rústico, ele lá fazia mate e testava as máquinas. Aí o Barão, quando ele chegou, o Barão, sabendo da notoriedade, porque ele já era uma pessoa, virou uma pessoa importante, foi patrocinado pelo imperador. Não era o Zero, o primeiro engenheiro daqui, formado na Europa e tal. O Barão contratou ele para aplicar e desenvolver as primeiras máquinas das 5 patentes no engenho de Tibagi. O Barão e o Davi Carneiro. Desenvolveu ali, testou, começou e paralelamente, o Fontana já vinha desenvolvendo, e o Caetaninho foi o primeiro a ter um engenho com propulsão motorizada. O primeiro locomóvel que veio aqui foi instalado no engenho do Munhoz, do Caetano Munhoz. Então o engenho Fontana já era movido a vapor. Então assim, até o sistema Fontana, o Fontana não chegou a patentear, mas ele inventou um sistema de pilões inclinados que favorecia a moagem e proporcionava um ciclo de moagem, que a erva entrava de um lado, era cancheada e saía do outro lado já moída. Esse processamento que chamam de sistema Fontana, mas ele não patenteou. E, simultaneamente, ao amigo, né, ao Ildefonso Pereira Correia, o amigo dele, ele foi desenvolvendo até que chegou o momento que dando certo as invenções e as patentes confirmadas, o Camargo Pinto fez um acordo com um amigo alemão, Gottlieb Miller, que tinha uma pequena ferraria, muito bem montada. Que é o Miller hoje ou não? O Miller. O Miller virou um grande império fazendo máquinas de mate. Olha aí, ó. Claro. É mais um... Claro. Eu vou falar com a família Soifer, eu conheço o Felipe, que vou comentar isso para ele. Ele comprou 1000 pés de erva mate para plantar numa área que ele tem. Olha, o Felipe é um cara muito bacana. Eu tenho informações, inclusive fotos. A Miller, antes de começar a trabalhar para a mate, fazia roda de carroça e eixo de carroça. Só. E depois... Mas esses links que eu falo faz todo sentido. Aí ela começou, eles fizeram uma parceria e até depois da morte do Camargo Pinto, a Miller virou a maior fabricante de máquinas. Como eles eram amigos e o Camargo Pinto falava alemão, inclusive, se deu bem com o Miller, já tramou no negócio com ele, e o Miller fabricava as patentes do Camargo e pagava royalty do Camargo. Fez uma sociedade bem. E também fez amigo com o Auer, o outro alemão, que não era alemão, era suíço, acho. Não, Gottlieb era suíço. Gottlieb Miller era suíço, não era alemão. O suíço era o Auer. O Auer, que era dono da casa de ferragens. Então, através da casa de ferragens, o Camargo Pinto conseguia importar as engrenagens, algumas coisas que o Miller não conseguia fazer. Ele importava
através da casa de ferragens, por isso que a casa de ferragens Auer e a Fundição Miller viraram enormes negócios, porque elas cresceram no auge do ciclo da erva mate. E pelos produtos, primeiro que Curitiba não era tão grande, e pelos produtos que o pessoal do setor ervateiro precisava. E virou. E o Miller é do lado ali Ela virou a grande fornecedora de máquinas de erva mate do mundo. Claro, para a Argentina, onde tinha mate, as máquinas eram do Miller. Era projeto do Camargo Pinto. Dá vontade de não parar de conversar. Não. Então, assim, agora, só para finalizar, quando que acabou? O mate sempre foi de extrativismo. Sim. Durante todo o ciclo, o auge do ciclo do erva mate, o mate era um produto de extrativismo. Foi plantado depois dos anos 50, 60, 70 que começaram a plantar intensivamente. Embora já se dominasse essa cultura muito antes, a Argentina no começo do século XX já plantava. O mate acabou de vez, quer dizer, desapareceu da cultura quando em 1960 as florestas de pinheiro, as últimas florestas de pinheiro queimaram, todas, num incêndio. Um grande incêndio, o maior incêndio florestal da história moderna da humanidade. Na década de 60. Na década de 60. Por quê? Porque o incêndio queimou as florestas que a ferrovia do Farquhar, ferrovia Paraná, Rio Grande, tinha. Eu vi no YouTube a história do Farquhar. A ferrovia, que tinha concessão de 14 km para cada lado, sim, desmatou e virou um pavio no coração dos pinhais. Como o Pinhal era o centro de distribuição, era ali, no Iguaçu, a Lambert, do Farquhar, era a maior serraria do mundo, ficava em 3 barras, na beira do Rio Negro com o Rio Iguaçu, na divisa do Paraná, Santa Catarina, ele ficava em 3 barras. Foi a primeira indústria madeireira a fazer exploração mecânica em larga escala, com skidder, com tratores que erguiam toras, trilhos para puxar tora, com locomóvel para puxar as toras do mato e jogar na ferrovia, e transportar pela ferrovia, né? Então foi o grande negócio do Farquhar, aqui foi um dos negócios que ele faturou mais aqui no Brasil, foi isso. Foi com a destruição da floresta de araucária. Quando queimou a araucária, queimou a erva mate, extinguiu a erva mate. Com irmãs ali, né? Extinguiu porque varreu a erva mate, não aguenta queimada. Então e foi quando eu falo queimado, foram milhões de hectares queimados, de uma vez só. Passou 5 anos queimando o Paraná. Desde todo o centro do Paraná, as últimas florestas de araucária. E é aquela coisa, né? O cara estava aqui, deram a concessão para ele, meteu ficha. E aí o que acontece? Daí para frente não havia mais exportação de erva mate. E foi em 1900? Não, o que eu digo é o seguinte, a partir dos anos 50 quebrou, geral. Tanto é que o Moinhos Unidos é de final dos anos 40. Eles tiveram que se juntar, o único que não se juntou foi o Leão, que já tinha mercado nacional. Agora, outro capítulo que eu conto outra vez, a abertura do mercado nacional, a campanha de marketing que meu avô fez com o filme, o primeiro filme de propaganda do Brasil. Que é esse que gostava de tecnologia, isso, do avião. Ele provavelmente já estava com a cabeça lá na frente. Ele filmava tudo. Então, pessoal, a gente vai parar um pouquinho, vamos voltar num outro dia. Mas, por enquanto, só agradecimento aí, valeu mesmo. Obrigado a você, obrigado pela visita. A gente tomou um bom mate, um bom papo e... Nossa, gostei muito. Valeu, viva mate! Valeu, viva mate!